Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. E hoje nós estamos aqui para corrigir as atividades de matemática referentes à semana 3 do volume 4 do PET do 6º ano. Vamos lá? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Galerinha, nessa semana o nosso objetivo é reconhecer as formas de representação de um número racional. Temos que lembrar de um detalhe importante que nós vimos lá no comecinho do PET, quando nós começamos a trabalhar com fração, que é, lembre-se, fração é igual a dividir em partes iguais. Importante essa informação, meus amiguinhos. Antes de começarmos a correção do PET, vamos ver como transformar uma fração em um número decimal? Então vem comigo. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Bom, galerinha, como você já sabe, e eu acabei de lembrar para você aqui, uma fração é uma divisão em partes iguais, não é? Então, esse tracinho aqui da fração equivale a uma divisão. Então, se eu quero transformar uma fração em um número decimal, lembrando que o número decimal é um número com vírgula. O que eu devo fazer? Devo fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, a fração 1/4, na verdade, é o quê? É 1 dividido por 4. Então, fazendo essa conta, nós vamos chegar no número decimal correspondente, ok? Então, olha só, 1 dividido por 4 não dá, né? Porque o 1 é menor. Então, nós vamos acrescentar um zero aqui e colocar um 0, aqui embaixo. Agora é possível, vira 10 dividido por 4. Cabe duas vezes, que 2 vezes 4 dá 8. 10 tira 8, sobra 2. Ainda não terminou a divisão, porque lembrando que a divisão só termina quando o resto for 0. Acrescenta mais um 0 aqui e continua a divisão. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5 vezes. E 5 vezes 4 dá 20. E o resto aqui vai ser 0. Aí sim, terminou a divisão. Então, meus amiguinhos, a fração 1/4 equivale a 0,25. E 0,25 é um número decimal. Também podemos ler como sendo 25 centésimos. Muito bem. Letra B, 3 meios. Mesma coisa. Vamos pegar aqui o numerador e dividir pelo denominador. 3 dividido por 2. O 3 é maior do que o 2, então posso continuar dividindo. Ó, vai dar 1, porque 1 vezes 2 dá 2. 3 tira 2, sobra 1. 1 é menor do que 2, não dá para dividir, então acrescento um 0 aqui, tem que colocar uma vírgula aqui. E vai caber 5 vezes, porque 5 vezes 2 dá 10. E 10 menos 10 dá resto 0. Agora sim acabou a divisão, ou seja, a fração 3 meios, né, equivale a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5, este número decimal. E o 2/3, ó, vamos fazer aqui o 2/3, numerador dividido pelo denominador, 2 dividido por 3. O 2 é menor do que 3, não dá para dividir, então tem que acrescentar um 0 aqui e 0, aqui. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? Vai caber 6 vezes, porque 6 vezes 3 dá 18. 20 tira 18, sobra 2. Não dá para dividir, acrescenta um 0 e continua. Vai dar 6 de novo, porque 6 vezes 3 dá 18 e sobra 2. O que vai acontecer com essa divisão aqui? Ela vai ser uma divisão infinita, ela não tem fim, ela não termina, ok? Então a fração 2/3 equivale a 0,666 e ao infinito e além. Muito bem. Então agora que você já sabe transformar uma fração em um número decimal, temos que aprender também a fazer o contrário. Transformar um número decimal em fração. Vamos ver com um exemplo, então, como fazemos isso. Galerinha, então é o seguinte, ó, fazendo o contrário, agora nós temos o número decimal 0,5. Presta atenção no detalhe que eu vou explicar para você. Você vai escrever o número sem a vírgula, no caso que é o número 1. Vou fazer o tracinho da fração. Vou colocar um outro número 1 aqui embaixo. Por quê? Porque esse 0,1 equivale a 1/10. Né? Tem uma casa depois da vírgula, 1/10. Então, a fração correspondente é 1/10. Olha para você ver que joinha. Né? E ele tem uma casa só depois da vírgula. Então, ele tem um 0 aqui depois do 1. Tá vendo? 1/10. Olha como fica isso na letra B, para você entender melhor. 0,01. Você tem duas casas depois da vírgula, ou seja, centésimo. Isso aqui equivale a 1 centésimo. Então, você tem o número 1 aqui em cima, sem a vírgula. Põe o número 1 aqui embaixo, como tem duas casas depois da vírgula, e vai ter 2 zeros, ó, 1 centésimo. Viu? Facinho. Olha isso aqui para você ver, ó. 0,02. Tem duas casas depois da vírgula, é 2 centésimos.
Então você coloca o número 2 sem a vírgula, coloca o número 1 aqui embaixo e tem duas casas depois da vírgula, 2 zeros, ó, 2 centésimos. Manjou? Mamão com açúcar, né? E essa fração 2 centésimos pode ser simplificada, porque o 100 é múltiplo de 2. Então se eu simplificar tudo isso aqui por 2, olha que legal o que vai acontecer, ó. Fazendo 2 dividido por 2 dá 1, e 100 dividido por 2 também dá 50. Então a fração 2 centésimos equivale à fração 1 50avos. Show! E esse número aqui, ó, tem 1, 2, 3 casas depois da vírgula, então ele é 3 milésimos. Então você coloca o número 3 aqui sem a vírgula, número 1 aqui embaixo, tem 3 casas depois da vírgula, vai ter 3 zeros. Então fica 3 milésimo. Olha que joinha, mamão com açúcar. E não é possível simplificar. 0,26, duas casas depois da vírgula, é 26 centésimos. Olha que legal. Tem duas casas depois da vírgula, 2 zeros. Manjou? Mamão com açúcar? Fácil, fácil, é ou não é? Então olha o que você vai fazer agora. Você vai dar um pause no vídeo e vai tentar fazer a atividade 1 e 2 da página 21 do seu PET 4. Que agora eu tenho certeza que você tem condições de fazer. Combinado? Dá um pause no vídeo. Estou te aguardando aqui, eu te espero. Muito bem, agora que você já tentou fazer, vamos corrigir para ver se você acertou? Então vamos lá. Lendo aqui a atividade 1. A figura desenhada está dividida em partes iguais. Muito bem, dividida em partes iguais, foram pintadas algumas aqui. Joia, vamos ver agora. O número decimal, que corresponde à fração que representa o quanto a parte sombreada representa da figura inteira é? Muito bem, então ele quer saber o número decimal. Para isso, nós vamos representar esta figura em fração. Nós sabemos que este inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 partes iguais. Então o número de partes que foi dividido fica embaixo, é o denominador. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes foram pintadas, é o numerador. Então essa fração equivale a 6 oitavos. Se eu quero saber qual o número decimal correspondente, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o número 6 e dividir por 8 e vamos ver quanto vai dar. É possível dividir 6 por 8? Não, porque o 6 é menor do que o 8. Então nós vamos acrescentar um 0 aqui e 0, aqui embaixo. Quantas vezes o 8 cabe dentro de 60? Cabe 7 vezes, porque 7 vezes 8 dá 56. 60 menos 56 sobra 4. 4 é menor do que 8, acrescenta um 0. E vai caber 5 vezes, porque 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 dá resto 0. Agora que deu resto 0, acabou a divisão. Então a resposta que nós temos aqui, o número decimal correspondente é o 0,75. Então vai ser a letra C. Tenho certeza que você acertou. Vamos lá para a atividade 2, lá da página 21. A reta numérica está dividida em partes iguais. Importante isso, gente, porque sempre divisão em partes iguais. O ponto O corresponde ao número 0 e o ponto C corresponde ao número 6. Como nós temos aqui, o ponto O 0 e o C 6. Muito bem. Vamos lá então. Letra A. Onde está localizado o número 8? Bom, primeiro nós temos que identificar quanto cada letrinha dessa daqui na reta numérica equivale, né? Olha, o O vale 0 e o C vale 6. E de O até C nós temos 1, 2, 3 partes. Então se nós pegarmos o 6 e dividir por 3, encontramos 2. Ou seja, cada parte dessa aqui equivale a 2. Então de 0 a A é 2. De A a B vai ser mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Vamos completar, ó. Mais 2, 10. Mais 2, 12. 14. 16. 18 e 20. Muito bem. Então agora nós conseguimos responder as perguntas, ó. Onde está localizado o número 8? Olha, o número 8 está aqui, na letra D. Então, em D. Ok? Show! O ponto G corresponde a qual número? Olha o ponto G, está aqui, ó, o ponto G. Nós já fizemos, equivale ao número 14. Então, ao número 14. E o ponto A? Olha, o ponto A está aqui, o ponto A equivale a 2. O A é 2. Facinho, né, galera? Tenho certeza que vocês acertaram também essa atividade 2. Muito bem, agora o que você vai fazer? Você vai dar um pause no vídeo, porque agora você já tem condições
para fazer a atividade 3 da página 22 do seu PET 4. Ok? Estou te esperando aqui. Muito bem, meus amiguinhos. Agora que você já fez a atividade 3, e eu tenho certeza que você fez, vamos corrigir? Vamos ver se você acertou? Então vamos lá para o enunciado. A turma do 6º ano B da Escola Criativa, empolgada com o estudo da região sudeste nas aulas de geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A representação a seguir demonstra o trabalho da turma. Muito bem, então está aqui o trabalho da turma. Vamos lá para a letra A. Qual a fração que representa a razão entre o número de bandeiras de Minas Gerais e o total de bandeiras presentes nessa faixa? Muito bem, meus amigos, você pode ver claramente aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bandeiras no total, ok? Show! Então nós temos um total de 15 bandeiras. Quantas bandeiras de Minas Gerais nós temos? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandeiras de Minas Gerais. Ele quer saber qual é a fração que representa a razão entre o número de bandeiras de Minas e o total. Então, bandeira de Minas é 6 e o total é 15. Ok? Lembrando que o total fica embaixo, é o denominador, e a parte que ele está querendo, que é de Minas, fica em cima, que é o numerador. Esta fração 6/15 pode ser reduzida. Podemos achar uma fração equivalente. Por quê? Porque o 15 e o 6 são múltiplos de 3. Então, dividindo por 3 aqui, os dois números, o numerador e o denominador, nós vamos ter 6 dividido por 3 dá 2 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, a razão que está procurando aqui na letra A é 2/5. Mamão com açúcar? Tenho certeza que você acertou essa. Continuando aqui, letra B. Reescreva o número obtido na questão anterior em sua forma decimal. Muito bem, na sua forma decimal, você sabe que devemos dividir. Então, vamos fazer a divisão da fração 6/15 ou a fração 2/5, que nós achamos equivalente. Vamos fazer a 2/5, que é a mais fácil, né? Então, vamos lá. 2 dividido por 5. O 2 é menor do que 5, não dá para dividir, então vou acrescentar um 0 aqui e 0, aqui embaixo. Agora sim, que vai dar 4, porque 4 vezes 5 dá 20, e 20 menos 20 dá resto 0, então acabou a divisão. Ou seja, o número decimal correspondente aqui é o número 0,4 ou 4 décimos. Show! Vamos lá então. Letra C. Qual fração representa a razão entre o número de bandeiras dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos em relação ao total de bandeiras da faixa? Escreva essa fração como um número racional em sua forma decimal. Muito bem. Então, para isso, primeiro nós já sabemos que o total de bandeiras aqui, né, do exercício anterior, é 15. Show! Agora vamos ver o total de bandeiras dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Ó, nós temos aqui, ó, vou rabiscar aqui, ó, nós temos uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 bandeiras no total, né, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, de outros estados, são 9. Para representar isso em forma de fração, então vai ficar 9/15. Porém, meus amiguinhos, essa fração é uma fração que pode ser reduzida, porque tanto 15 quanto 9 são múltiplos de 3. Então, vamos dividir por 3 esses dois números. Show! Fazendo 9 dividido por 3, nós temos 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, a fração correspondente é 3/5. E ele pediu para que você escreva essa fração na sua forma decimal. Então, como nós já vimos, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, 3 dividido por 5, 3 é dividido por 5, não dá, acrescenta um 0, põe 0, aqui. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? 6 vezes, porque 6 vezes 5 dá 30, e 30 menos 30 dá resto 0. Ou seja, nós temos como resposta aqui, então, o número decimal 0,6, o que ele estava pedindo aí. Show?
mamão com açúcar. Tenho certeza que você acertou. Bora lá para o próximo. Letra D. Na letra D está dizendo assim, ó. Você sabe o significado dos dizeres presentes na bandeira de nosso estado? Pesquise e transcreva-os. Galerinha, aqui dá quase para ler, né? O que está escrito ali, mas melhorando essa imagem, na bandeira de Minas Gerais nós temos a frase libertas, que será também. O que significa essa frase? Liberdade ainda que tardia. Você achou esta resposta? Tenho certeza que sim, você é uma pessoa inteligente. Show de bola. Muito bem, meus amiguinhos, então agora você vai fazer aquele esqueminha, vai dar um pause no vídeo, porque agora você já tem gabarito, sabe? Você já está inteligente para fazer a atividade 4 da página 22 do seu PET 4. Estou te esperando aqui. Show de bola, agora que você já tentou fazer, vamos corrigir para ver se acertou? Então vamos lá. Leia os diálogos da tirinha. Penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. Ela não pensa em mim porque sou um nada, e não se pode pensar em nada. Você não é um nada, Charlie Brown, não? Mas alguma garota pensa em um 0,0001? Bom, letra A. O número 0,0001, citado por Charlie Brown, é lido como 1/100º de milésimo. Como você escreveria esse número na forma fracionária? Muito bem, galerinha, é 1/100º de milésimo, porque nós temos aqui a unidade, ó, dezena, centena, milésimo, décimo de milésimo e centésimo de milésimo, só para a gente recordar. Como nós já vimos lá no comecinho do vídeo, basta colocar o número 1 aqui, sem a vírgula, não é? E ele tem 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula, então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então passa a ser a 1/100º de milésimo. Ó, mamão com açúcar. Você acertou essa, é lógico que acertou. Letra B. Na letra B agora está perguntando, ó, você concorda que 0,0001, ou seja, 1/100º de milésimo, é o mesmo que nada? Será que Charlie Brown está correto? Ele é um nada? Bom, galerinha, depende do seu ponto de vista, né? Se nós estivéssemos falando de 1/100º de milésimo do real, de dinheiro, é quase nada, né? Você não tem nada praticamente. Mas este número 1/100º de milésimo, ele é maior do que zero. Então não posso dizer que ele não é nada. Ele é alguma coisa. E para algumas setores, por exemplo, na ciência, nós temos várias áreas da ciência em que 1/100º de milésimo, né, pode ser muita coisa. Então olha só o que eu pus aqui na minha resposta. Não, pois em muitas áreas na ciência, números muito pequenos podem representar grandes quantidades. Tá? Então se a gente for pensar aí em espaço, né? Se fosse 1/100º de milésimo de 1 quilômetro, por exemplo, né? Você tem aí uma representação muito grande de bactérias que podem estar nesse espaço, por exemplo. Tá? Então as bactérias são muito pequenas, né? Então dentro do nosso corpo nós temos muitas coisas pequenas que na verdade representam grandes quantidades. Show? Mamão com açúcar, espero que você tenha acertado, essa é fácil, vamos lá. Galerinha, agora nós vamos para a atividade 5, que está na página 23 do seu PET 4. Eu quero que você dê um pause nesse vídeo aqui e faça essa atividade 5, ok? Para os meus alunos, eu pedi para que eles fizessem um vídeo, tá? Mostrando toda a sua construção e explicação dessa atividade 5. Então, eu aconselho que você não fique aqui apenas para copiar a resposta e tente fazer. Pegue lá o material, tente fazer, chame alguém da sua casa para te ajudar, tá? O seu pai, sua mãe, seu irmão, façam junto essa atividade que vai ser legal, vocês vão gostar. Então vou dar um pause aí, que eu estou te esperando para você fazer essa atividade aí. Muito bem, meus amiguinhos. Agora que você já executou essa atividade 5, vamos corrigir para ver se a sua resposta está certa.
Muito bem, vamos comparar a sua com a minha. Bom, eu tive que também fazer a minha experiência nessa atividade 5. Vamos ler o enunciado lá. Aprendendo, brincando. Vamos fazer uma experiência e nela aprender mais um pouco sobre fração e números decimais? Você vai precisar de 4 garrafas de mesmo tamanho. Aqui pode ser garrafa de vidro ou garrafa PET, tá, galera? O ideal é que fosse uma garrafa de vidro. Um copo de medida. O que é esse copo de medida? É um copo onde tem lá as medidas, que você pode medir a quantidade de água, de líquido que você está pondo dentro dele, tá? E vai precisar de água. Muito bem. Vamos lá então, ó. Seguindo a instrução, já com a nossa garrafinha em mãos, o nosso copo de medida, beleza. Nós temos aqui, ó, coloque água nas garrafas obedecendo a seguinte sequência. 1/2 da capacidade na primeira. Então, galerinha, você tem que a sua primeira garrafa, 1/2, tá? Significa que é a metade da garrafa. Vai depender de quantos litros tem a sua garrafa, né? Pode ter a garrafa de 1 litro, de 2 litros, de 600 ml. Não importa a quantidade, a capacidade da sua garrafa. Você vai colocar metade de água nela. Show? Muito bem. Agora, você vai pôr 1/4 da capacidade na segunda garrafa. Então, você vai pegar o seu copo de medida, o tanto de água que você pôs na primeira, você vai pôr a metade dessa quantidade de água na segunda. Isso vai equivaler a 1/4 da capacidade da segunda garrafa. Repare que aqui é a metade da água que eu tenho na primeira. Depois você vai pegar e colocar 1/8 da capacidade na terceira. Ou seja, você vai pegar essa quantidade de água que você pôs na segunda e na terceira você vai pôr a metade. Então, por isso que é importante ter o copo de medida, ok? Então, como eu coloquei já na terceira 1/8, que é a metade do que eu pus na segunda, eu vou colocar 1/16 da capacidade na última garrafa. Então, a sua última garrafa, ele vai ter a metade do que você pôs na terceira. Tá? Assim você tem uma ideia legal de qual é a quantidade de água que você vai pôr em cada garrafa. Espero que você tenha feito dessa forma ou algo parecido. Show! Então, olha só. Para isso, você precisará converter as frações em números decimais, facilitando o uso do copo medida. Galerinha, o copo medida é um exemplo. Eu trouxe para você aqui um exemplo de um copo medida, tá? É um copo que tem as marcações aqui, ó, tá? Da capacidade de água. Então, eu posso fazer utilizando um copo desse, que fica mais fácil. Galerinha, se eu pegar a fração 1/2, transformar ela no número decimal, basta fazer o quê? A divisão, né? Como nós vimos anteriormente. Então, 1 dividido por 2 dá 0,5. 1/4 é 1 dividido por 4, que dá 0,25. 1/8 é 1 dividido por 8, que dá 0,125, ou 125 milésimo. E 1/16 equivale a 0,0625. Muito bem. Bom, depois que você fez isso, até aqui a sua experiência, o que você vai fazer agora? Você vai soprar no bocal de cada uma e prestar atenção no som. Você fez isso? O que você notou? Anote aí as suas conclusões. Depois, experimente também bater de leve em cada garrafa com uma vareta de madeira. O que você percebeu quando você soprou e quando você bateu com uma vareta de madeira em relação ao som? Fala para mim, deixa aí no comentário a sua conclusão dessa experiência. A minha foi o seguinte, galerinha. Quando eu soprei, eu percebi, ó, que a garrafa com maior quantidade de água, ela emite um som mais agudo, tá? Mais grosso, assim, né? Enquanto a de menor quantidade emite um som mais grave, um som mais fino, né? Agora, quando eu fiz a experiência com a vareta de madeira, o resultado foi o contrário. O que eu percebi? Percebi que quando batemos com uma vareta, acontece o inverso, ou seja, na garrafa com maior quantidade de líquido, ela vai emitir um som mais grave, e a garrafa com menor quantidade de litro, quer dizer, de água, ela emite um som mais agudo. Você chegou nessa conclusão? Deu certo a sua experiência? Você fez?
Muito bem, meus amiguinhos. Deixa no comentário aí se você fez, se deu tudo certo, se você gostou, se não gostou, ok? E lembrando com meus aluninhos aí do 6º ano, hein, galerinha? Eu quero ver o vídeo de vocês dessa experiência aí, valeu? Muito bem. Então, galerinha, foi assim as nossas atividades da semana 3 do PET 4. Muito obrigado. Até a próxima semana. E lembre-se, salve vidas, use máscara, lave suas mãos, mantenha uma distância segura. E fique com Deus. Tchau, tchau.